Hi everyone, this video was recorded in Portuguese. If you don't understand Portuguese, this video has captions in English. Thank you. Olá, bem-vindos ao Speed Paint comemorativo de mais de 100 inscritos do canal. O Speed Paint já estava previsto, na verdade, mas como o canal acabou atingindo 100 inscritos enquanto eu estava desenhando, eu resolvi fazer algo diferente. Então, nesse Speed Paint, eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês me mandaram no Facebook ou no Twitter. Em geral, na maioria dos Speed Paints eu não vou fazer isso, porque eu acabo demorando muito para liberar o vídeo. Mas normalmente, se for ter alguma sessão de perguntas ou respostas, eu vou responder nos Speed Paints, não vou responder em vlogs ou coisas assim. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida fora dos períodos em que eu peço para vocês mandarem perguntas, vocês podem mandar pelo Twitter, que eu costumo responder por lá. Algumas perguntas que vocês mandaram eram repetidas, assim, mais de uma pessoa me mandou perguntas muito parecidas, ou que tem a mesma resposta, e teve algumas pessoas que, na verdade, em uma pergunta acabaram mandando mais de uma. Então eu editei as perguntas para ficar mais fácil da gente conversar aqui pelo vídeo, senão ia ficar muito repetitivo, ia ficar voltando no mesmo assunto. Assim, antes que vocês me perguntem, porque muita gente às vezes pega alguns desenhos meus e não reconhece de onde que vem os desenhos, se é um desenho original, se é fanart. No caso desse Speed Paint, é uma fanart do jogo Final Fantasy XIV. Ele é online, você pode jogar ou no PlayStation 3, 4 ou no computador. Tem para Steam e ele é pago, então você precisa pagar mensalmente uma tarifa para poder continuar jogando. Então vamos para a primeira pergunta que vocês me mandaram. Quando você descobriu esse talento incrível? Eu sou do grupo de pessoas que acham que ninguém nasce com talento, mas sim com talvez uma facilidade, maior rapidez de aprender determinadas coisas. Porque não adianta nada a pessoa ter o suposto talento, mas nunca exercer ele. Mesmo as pessoas que são consideradas gênios, elas continuaram trabalhando, praticando no que quer que seja, que elas eram muito boas, para assim melhorar. Eu sempre gostei de desenhar desde que era pequena e por isso meus pais me colocaram para ter aula de desenho desde cedo. Tá, próxima pergunta. Você fez algum tipo de curso para desenhar ou foi praticando? Você começou desenhando bonito ou teve que fazer algumas aulas? Eu fiz aula particular de desenho e pintura desde os 6 e parei aos 14. Depois disso fiz cursinho específico para prova de arquitetura. Para quem não sabe, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. E passei a continuar os estudos só por conta própria. Recentemente eu fiz um curso na escola Méliès voltado para concepção e desenvolvimento de personagens, o que me ajudou muito a melhorar noções de anatomia e design, porque como eu parei de ter aula oficialmente aos 14, muita coisa eu acabei pegando vícios que eu queria abandonar. Sobre começar a desenhar bonito, eu acho que ninguém acha os desenhos que eu fiz quando eu era bem criança muito bonitos atualmente. Bom, na minha resposta aqui dessa segunda pergunta, a gente vai já ter que engrenar para a resposta da terceira pergunta. Você fez cursos exclusivos de desenho, por exemplo, de mangá? Bom, eu fiz sim curso de desenho, como foi dito anteriormente, mas foi curso de desenho e pintura tradicional. Depois eu fiz o tal curso de concepção de personagens na Méliès. Para quem nunca teve aula de desenho, não tem contato com livro, literatura e nenhum conceito básico de desenho, eu não recomendo fazer um curso de mangá logo de cara. Porque normalmente esses cursos eles já vão te dar direto proporções e técnicas voltadas para o mangá.
e muitas vezes a pessoa acaba viciando, ela não consegue desenhar em outro estilo que não seja o estilo mangá. Na verdade, mangá, assim, vamos esclarecer, porque muita gente confunde. Mangá em si não é um estilo de desenho em si. Mangá é história em quadrinhos japonesa, e se você for realmente procurar, você vai ver que tem diversos artistas que fazem mangá com estilos completamente diferentes. Então é muito difícil, digamos, classificar mangá como um estilo. Existe um estilo meio que padrão, né, que é o clássico, né, que é o que normalmente vão te ensinar nesses cursos de mangá. Se você quer aprender a desenhar de modo geral, eu recomendo realmente fazer um curso mais completo, que dê noções de luz e sombra, anatomia realista, perspectiva e etc. Se você tem interesse depois de desenhar no estilo que se desenha mangá, eu acho que é legal fazer esses cursos. Eu nunca fiz curso de mangá. O estilo que eu tenho atualmente, que a maioria identifica como mangá, é resultado da minha influência com o mangá, porque eu leio mangá desde os 12 e acabou que muitos artistas que eu admiro muito são desenhistas japoneses, então isso acabou influenciando o meu traço. Eu acabei fazendo, né, o curso de concepção de personagens na Méliès, justamente porque eu queria parar de só desenhar mangá, eu queria conseguir desenhar outras coisas. Ainda a maioria dos meus desenhos claramente tem traços japoneses, mas hoje quando me pedem, eu consigo sair um pouco do traço mangá e fazer outros estilos. Tá, próxima pergunta. Quanto tempo você teve que praticar para ter a técnica que tem hoje? Quanto tempo devemos treinar por dia? Bom, eu desenho desde que eu tenho consciência de mim mesma. Eu não lembro quando eu comecei a desenhar. Eu acho que a gente tem que treinar sempre que possível, se gosta de desenhar, mas não tem uma regra certa, né? Eu entendo que, assim, na realidade de uma boa maioria, a gente não tem tempo para ficar desenhando todos os dias, durante várias horas. Eu mesma, principalmente quando eu estava na faculdade, teve épocas que eu desenhei muito pouco por falta de tempo. Hoje em dia eu acabo publicando menos desenhos, até porque eu quero fazer algumas coisas mais complexas, eu acabo demorando mais, mas geralmente eu desenho todos os dias, né? Como dizem, quanto mais se pratica, melhor. O que eu acho que não é legal é as pessoas deixarem de desenhar achando que vai ter um milagre que vai fazer ela ficar boa do nada sem ter praticado, ou ficar dizendo que não vai treinar a desenhar porque nunca vai ser bom. Se fosse assim, eu já teria desistido há muito tempo, porque tem muitos artistas muito melhores que eu, e eu espero um dia chegar pelo menos ao nível deles. Vamos ver, quinta pergunta. Para quem é iniciante, é normal o desenho ficar muito ruim? Ruim é meio relativo, mas sim, a maioria dos desenhistas, até quando vem desenhos antigos, eu sou uma dessas pessoas. Eu, quando vejo o desenho meu antigo, eu acho ele péssimo, acho ele muito ruim. Então ninguém espera que na primeira tentativa a gente saia desenhando que nem o Leonardo da Vinci. Bom, por onde devemos começar a treinar? Começa a treinar pelo cabelo, rosto, esboço. Que tipo de desenho você recomenda para iniciantes mangá, cartoon, etc? Bom, depende muito do que você tem interesse em desenhar. Eu diria para começar com um desenho de observação, estudo de luz e sombra, que isso já treina a observar as coisas com mais atenção. Isso é muito importante quando você é desenhista. Depois, se o seu objetivo é desenhar pessoas, recomendaria estudar anatomia realista. Pelo amor de Deus, não usem aqueles livros de anatomia de cartoon e mangá, porque lá a anatomia está distorcida. Para atender às proporções do corpo humano, é melhor usar a anatomia realista, porque a partir dele você consegue
distorcer as proporções de forma a fazer o cartoon e o mangá. Porque muitas pessoas não notam quando só fazem mangá e cartoon, que mesmo um desenho de mangá e cartoon, ele tem uma certa regra de posição e proporção das partes do corpo, e isso fica muito mais fácil de ver quando se estuda a anatomia realista. Próxima pergunta. Eu, por ser iniciante, tenho um pouco de dificuldade, o que acaba me desanimando. O que te anima para desenhar? Você se sente bem desenhando? Se você ficar sempre se comparando aos outros, realmente pode acabar desanimando. Pense sempre que você quer ser igual ou melhor àquela pessoa que você admira, e desenhe pensando em como que essa pessoa atingiu determinado resultado. Você pode sempre também redesenhar uma ideia que você teve no passado, e então não desanime se o que você desenhou não saiu do jeito que você queria logo de cara. Acho que se sentir bem desenhando é meio que vital. Se você não se sente bem desenhando, não deveria estar desenhando. É muito raro eu não ter ânimo para desenhar. Acho que eu gosto do desafio de passar pro papel qualquer ideia. Tanto que eu já desenhei coisas que eu achava que ia ser muito chato e acabei achando muito divertido. Claro que assim, tem hora que eu, sei lá, não quero desenhar, vou fazer outra coisa, mas é muito difícil eu me propor a desenhar, sentar e acabar não desenhando nada por falta de ânimo. 8. Qual a sua dica para quem quer descobrir o próprio traço? Olha, porque eu não sei, viu? Meu traço foi formando aos poucos e chegou num momento em que as pessoas começaram a reconhecer mais facilmente que esse desenho é meu, sem ter que ver minha assinatura. Mas no começo o meu desenho era igual a de muita gente. Acho que é questão de ir praticando, testando novas técnicas, né? Buscar novas referências e estilos que te agrade. Porque na verdade o nosso estilo atual é a junção da nossa vivência. Ele é reflexo, né, da nossa pessoa, da nossa personalidade, das coisas que a gente gosta. Então não tem muito uma regra do que seria a busca do seu estilo próprio. Isso é uma coisa que você tem que meio que descobrir sozinho, e cada um tem seu tempo, assim, não tem atalho. 9. Tem alguma dica para melhorar minha técnica além de treino? Bom, você pode fazer aulas, não precisa ser em escolas, às vezes aula particular já ajuda muito. Existe muitos livros, né, uma literatura voltada para melhorar técnicas e conceitos. Hoje em dia também tem muito tutorial na internet. Eu pessoalmente tenho um tutorial no meu DeviantArt de aquarela. Ele tá em inglês. Eu não tenho ele em português. Enfim. Mas os tutoriais de internet podem te ajudar muito. Principalmente se você quer uma coisa muito específica. Assim, por exemplo, eu às vezes quero saber como é que arruma o brush do Photoshop de determinada maneira. Eu não sei, então eu vou procurar na internet. Eu não preciso comprar um livro para isso. Próxima questão. Qual a dica que você daria para quem tem dificuldade em acertar em luz e sombreamento? Luz e sombra é questão de pensamento lógico. Então, eu acho que uma boa parte que já teve aula de ótica. Bom, quem não tá no colegial, eu sei que não teve, vocês vão ter. Luz e sombra, a lógica é a seguinte: onde bater o sol ou qualquer fonte de luz será mais claro, onde não bate luz vai ser escuro. A gente, principalmente em desenho, a gente lida com a luz como se fossem raios paralelos de luz, com algumas raras exceções quando tem reflexo, luz difusa, mas aí é uma coisa mais complexa de explicar por aqui. Então, normalmente a gente sempre pensa onde tem a fonte de luz para poder determinar onde vai ser claro e onde vai ser escuro. Então, mas para acertar contraste,
E essa coisa de reflexo, se a luz difunde ou não, isso depende muito do tipo de luz, se é luz artificial, luz solar, se é luz com cor, luz branca. Também depende muito do material, porque vidro funciona de uma maneira, metal reflete, sua roupa reflete de outra maneira, então são muitas variáveis, assim, não existe uma fórmula matemática que vai fazer seu desenho ficar igual. A gente tem os cálculos, né, para quem estuda física, mas para desenho, acho que a melhor forma de se acostumar e aprender a ver como que a luz vai agir é vendo fotos de referência, porque na foto vai sair do jeito que a gente está vendo na vida real. 11. Como se desenha um rosto? Depende do ângulo que você está vendo o rosto, e também não sei se no seu caso você quer fazer um retrato ou você quer construir um rosto que não existe do zero. Existe uma série de proporções e estruturas básicas para formar o rosto, mas eu levaria o speed paint inteiro só para falar o básico, então eu recomendo que procure livros e tutoriais de anatomia para ver essas estruturas e o passo a passo. Eu não vou explicar aqui porque não tem como. Pergunta 12. Que dica você tem para ter um line art mais definido? Depende do material que você usa para o line art. Como o line art envolve firmeza no traço, é uma questão de saber controlar a espessura de linha e a mão. Seria mais questão de treino mesmo, não tem jeito, tem que treinar. Sabe alguma marca barata de tinta aquarela? Tem várias marcas de aquarela. Existem dois tipos, tá? A de pastilha e de tubo. Eu uso a de tubo da marca Sakura. Ela é mais barata que algumas marcas caras importadas, mas ela também é um pouco mais cara que marcas escolares como Faber-Castell. E as marcas escolares geralmente é só a versão pastilha. A aquarela escolar é bem barata, mas eu acho as cores dela muito apagadas, eu não uso. Qual a sua mesa digitalizadora? Atualmente é uma Wacom Intuos Pro Small PTH451. Minha primeira tablet foi uma Wacom Graphire 3 e antes dessa Intuos eu estava usando uma Wacom Bamboo Fan. A Intuos Pro é muito boa, mas a versão básica dela, né, que é a antiga Bamboo, são mais baratas e são tão boas quanto para desenho. A diferença é que a Pro tem um pouco mais de recursos de botão e ela tem um pouco mais de precisão, então isso acaba fazendo diferença para quem mexe com 3D. Eu realmente só troquei porque eu tive a oportunidade de trazer a Intuos Pro dos Estados Unidos, então sai mais barato. E a minha Bamboo Fan é muito antiga, então cedo ou tarde ela não vai ter mais suporte de drive para computadores mais novos. 15. Quais são os brushes que você usa? Se eu uso actions e se eu tenho alguma dica para brushes. Eu uso os brushes padrões do Photoshop atualmente. Antigamente eu baixava muito brush, mas hoje em dia vi que não tinha muita necessidade se eu soubesse modificar os brushes padrões. Eu não sei como é que funciona no Paint Tool Sai ou no Sketchbook, porque eu não uso esses programas, eu não gosto. Os poucos brushes customizados que eu tenho são brushes que eu mesma fiz para atender alguma necessidade de textura, enfim. Existem muitos tutoriais na internet, até vídeos de YouTube que ensinam a fazer brushes. Eu super recomendo para quem tem interesse procurar, porque eles ajudam muito. Sobre actions, eu usava no escritório de arquitetura que eu trabalhava. Hoje eu não uso mais, eu não vejo necessidade. Mas eles são muito bons para quem mexe com edição de foto ou com design, porque ele acelera muitos processos. Existem artistas que te inspiram ou já te inspiraram muito? Tem vários. Eu gosto muito de Renoir e Monet. E eu adoro os rascunhos do Caravaggio e do Leonardo da Vinci. Eu acho que até gosto mais dos rascunhos deles do que os quadros finalizados. Assim, eu respeito muito, admiro muito o trabalho do Yoshitaka Amano. Quem não conhece o Yoshitaka Amano, ele era o desenhista, né, o character designer de Final Fantasy. Hoje em dia ele não trabalha mais só com Final Fantasy. E os trabalhos dele
são únicos, assim, é muito fácil de reconhecer que é um trabalho do Yoshitaka Amano. Eu tive um pouco de influência de alguns mangakas, né? Eu gosto muito do Rurouni Kenshin, então eu tive um pouco de influência do traço mais recente do Nobuhiro Watsuki. Eu gosto muito do design de roupas da Clamp, eu não gosto muito do desenho em geral, assim, às vezes elas exageram muito na distorção de anatomia. Mas de mangaka mesmo, a minha favorita é a Hiromu Arakawa. A Hiromu Arakawa é a autora de Fullmetal Alchemist. Mas acho que assim, atualmente o meu artista favorito é o Akihiko Yoshida. Akihiko Yoshida foi ilustrador do Final Fantasy Tactics, né, e do jogo Bravely Default. E acho que o último trabalho dele com vínculo ainda com a Square Enix, assim, empregadício, foi o Final Fantasy XIV. Agora ele trabalha como freelancer. Justamente por causa do Final Fantasy XIV, também acabei conhecendo o trabalho de outro artista, que é o Kazuya Takahashi, que ele é quem faz a maioria desses desenhos que eles colocam como wallpaper no site. O efeito de pintura que ele faz é muito bom. Eu super recomendo, assim, ver os trabalhos deles. Você já pensou que algum dia você pode ser um grande artista? Se eu conseguir viver como ilustrador, eu estou muito feliz, porque é difícil. Alguma música te inspira na hora de desenhar? Olha, eu gosto de bastantes gêneros diferentes de música, mas acho que a maior parte das músicas que eu escuto é música instrumental de filme e jogo. Então não tem uma música específica que me inspire. Qual o seu tipo preferido de paleta? Eu não entendi se essa pergunta se refere a uma paleta física ou paleta de cores. Se for paleta de cores, eu gosto muito de tons pastéis. Se for paleta física, não tenho preferência, porque eu já usei de tudo como paleta. Usei até bandeja de isopor, daquelas que tem no mercado. E finalmente a última pergunta: o que você mais gosta de desenhar? Eu gosto muito de desenhar pessoas em geral, né? E eu gosto de desenhar paisagens, assim. O problema é que desenhar cenário e paisagem normalmente dá muito trabalho. Eu acabo ficando com preguiça às vezes quando não é o foco do desenho. Gosto de desenhar animais também. E agora, como tema, eu gosto muito de desenhar coisas fantásticas como bruxas, fadas. Acho que dá pra ver, né, pelo speed paint o que eu gosto de desenhar. Bom, eu acho que a gente até já chegou no final do speed paint e consegui responder todas as perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.